Amém. Graça e paz a todos. Amém. Está na sintonia dessa vigília online. Irmão Damião e amados irmãos, vocês que têm a Bíblia, eu quero fazer menção de uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. É bem conhecida, mas nós sabemos que a palavra ela se renova. E eu me deparei com essa palavra hoje de manhã, meditando, me veio algo sobrenatural no meu coração e eu queria passar para os irmãos para que possamos adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Versículo de número 30, 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, diz assim: Então ele disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse-o: Fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Sucedeu-se, pois, que oferecendo-se as ofertas de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém? Amados, nós estamos diante de uma palavra que é bem conhecida e nós já ouvimos mensagem, pregadores pregando a respeito desta palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção e que me faz voltar a ver de uma forma diferente nesta noite é que Deus nos usa ou faz coisas extraordinárias naquilo que está de falta para conosco, aquilo que está te faltando. Deus usa estas áreas para que nós venhamos entender que Deus trabalha de uma forma sobrenatural. Nós sabemos muito bem que Samaria se encontrava num declínio muito grande espiritual. Tanto quanto que o Monte Carmelo estava esquecido pelo povo de Samaria. E o Monte de Carmelo era um monte de sacrifício, de busca a Deus no templo de Samaria. Só que olhando a história, nós vamos entender que Jezabel propõe ao rei Acabe que, como Samaria tem montes, é cercado de montes e outreiros, que poderia ser colocado os ídolos que ela trouxe do seu pai e que o povo escolhesse o seu Deus para adorar.
Porquanto isto leva Samaria a um declínio muito grande espiritual, a qual o profeta toma uma atitude e vai até diante ao rei e profetiza, dizendo que ele precisa tomar uma posição diante da espiritualidade que Samaria está passando. A transgressão espiritual fez com que o profeta Elias fosse até Acabe e falar com autoridade e acender ao coração do rei Acabe uma responsabilidade que cabia ao profeta, ou quer dizer, ao rei, em pegar os seus governantes e as pessoas que estavam sendo governadas por ele e voltar de novo a buscar a Deus. Mas devido à decadência espiritual que Samaria se encontrava, o profeta chama a atenção, pedindo para que o rei volte, juntamente com o povo, a buscar a Deus e volte a ter de novo a aliança de espiritualidade com Deus. Mas isso não ocorre. Ele sai, 6 meses depois ele volta, como nós sabemos, e profetiza algo que é tremendo. Olhando aos olhos humanos, eu vejo que, até hoje, a palavra que sai da nossa boca tem poder. E a palavra que sai da tua boca, ela vai fazer um círculo para o bem, para o mal, para o sucesso e para a tua decadência. Depende da palavra que sai da tua boca e daquilo que você está plantando através dos teus lábios com a palavra, na vida de A, de B, na sua própria vida, na vida do seu familiar. Ela pode gerar coisas boas, como pode gerar coisas ruins. E o profeta abre a boca e diz que, em cuja presença ao Deus de Israel que eu sirvo, ou que eu me encontro, não haverá chuva, nem tampouco sereno da noite. Isso, a palavra é pesada, é uma palavra dura. Para aquele tempo e para nosso tempo, ela tem uma significância muito grande. Cuidado com aquilo que nós vamos falar. Cuidado com aquilo que nós iremos proferir, porque podemos gerar bênção, como também maldição na vida daqueles que nos ouvem. E eu vejo que o profeta, quando diz isso, vai lhe causar uma estiagem muito grande em Samaria e adjacente. É tão profundo a palavra que no capítulo 17, no versículo de número 2, isso é grifo meu, é que quando ele sai da presença do rei, no versículo de capítulo 17, versículo de número 2, diz assim: e veio a palavra do Senhor ao profeta Elias. É como se dissesse assim: Elias, porventura, eu mandei tu profetizar isto, eu mandei tu abrir a boca para tu estabelecer isto sobre Samaria ou sobre o reinado de Acabe. Vê tão grande é o peso da palavra que saíste da tua boca. Isso é grifo meu. Mas Deus diz assim: olha, para que tu saiba que eu te chamei e honro pelo teu ministério, eu vou te esconder. Porque a partir de hoje, a tua vida vai ser mais cara do que o ouro de Ofir. Porque vão te procurar, mas não vão te encontrar. Porque eu vou te esconder no meu esconderijo.
e debaixo da minha sombra tu estarás seguro. Deus prepara o Querite, ele desce para o Querite, ele prepara corvos, os corvos alimentam o profeta de manhã e à tarde. Mas o corvo, na viagem, ele toma da água do ribeiro para recobrar as forças e voltar para de tarde trazer. Só que a Bíblia diz que as águas do ribeiro se secaram. E aí eu entendo, irmão Damião, que quando os recursos naturais cessam em nossa vida, é a hora de nós provarmos e ver que o Senhor é bom e que dará lugar o sobrenatural sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que o profeta ele é cuidado de uma viúva, permanece na casa da viúva, porque Deus dá uma ordem para a casa da viúva e dá uma ordem para o profeta, dizendo que enquanto ele estivesse no teto, ou debaixo do teto daquela viúva, não lhe faltaria o óleo e nem tampouco a farinha. Isto é notório, isto é bom, isto é maravilhoso, em saber que a mão de Deus é mão de provisão. E essa mão de provisão, ela está na nossa vida nesta noite, para prover as nossas necessidades, para agir nas áreas a qual nós estamos necessitando. Ele é a provisão hoje da alegria, ele é a provisão do gozo, ele hoje é a provisão do impossível tornar-se possível na tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua vida, ele está sobre a tua casa, ele está sobre a tua família, ele está sobre a tua parentela, ele está sobre os teus negócios. A mão do Senhor hoje está sobre as tuas finanças e a mão do Senhor não será tirada da tua cabeça, da tua casa, do teu ministério, a não ser que você mesmo queira que ela não saia. Mas enquanto a mão do Senhor estiver sobre a tua vida, não há escassez, há provisão, a ação do Espírito Santo de Deus, ao mover extraordinário de Deus sobre a vossa vida, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado para todos sempre. O profeta fica 3 anos e 6 meses, o tempo de Deus escondido, aonde ninguém encontrava. E Deus diz que é hora dele voltar, é hora dele ver coisas novas, é hora dele fazer com que toda Samaria se renda aos pés do Senhor de volta. Por quê? Porque Samaria cocheava em 2 pensamentos. Samaria não sabia mais quem era Deus. Samaria buscava mais os deuses pagãos de Baal e de Acera do que o próprio Deus. O profeta agora é enviado. No meio do caminho ele encontra Obadias. Obadias diz que não vai falar o recado ao rei porque o rei poderia matá-lo, porque o rei poderia pensar que tinha escondido Elias. O próprio Elias vai até Acabe. E quando o profeta chega até Acabe, ele é recebido com uma crítica muito dura, que o próprio rei diz: és tu o perturbador de Israel? O profeta diz: não, não sou eu, mas tu e a tua casa é o que está perturbando Israel. Entenda bem uma coisa. O profeta faz um desafio. O profeta faz algo para chamar o povo a voltar para a origem. Tem momentos que nós estamos fora da origem que Deus nos colocou. Tem momentos que nós nos empolgamos tanto que esquecemos da origem a qual Deus nos colocou. E é necessário, muitas das vezes, Deus nos confrontar para nos fazermos voltar à origem, aleluia, voltar aos nossos limites para ver Deus agir e operar sobre as nossas vidas.
O profeta diz a Acabe, diz assim, ei, eu não te quero aqui, eu quero um encontro convosco e com o vosso profeta no Monte Carmelo. É no Monte Carmelo da nossa vida que Deus está nos aguardando para que nesta noite venhamos reparar os nossos altares, porque os dias são difíceis, os dias são de guerras. E às vezes, por uma palavra, nós mesmos derrubamos o nosso altar, tiramos uma lenha do altar e ele começa a ficar danificado. E Deus nos confronta dia a dia por isso. Porque na minha vida, na minha e na tua vida, quando somos chamados, tem que haver fogo, tem que haver água, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado para todos sempre. A Bíblia vai dizer, e nós sabemos disso, que chega no Monte Carmelo, e Elias faz um desafio a respeito daquele que, o Deus que responder com fogo, este é Deus. Nós sabemos que Elias dá oportunidade, em primeiro lugar, para os profetas. E os profetas começam a clamar até meio-dia, se retalhando. O profeta toma a frente e diz que parai com isto. E chama o povo para si. O que é que eu vejo nisso? Tem momentos que Deus requer que nós tomamos a nossa responsabilidade, que é de fato o que Deus tem colocado em nossas vidas. Porque tem muitos, o irmão Damião, ou é pastor Damião, é? Tem muitos que não tem mais aquela responsabilidade, não tem mais aquele ímpeto, não tem mais aquela ênfase de buscar a Deus, não tem mais aquele amor de evangelizar, não tem mais o amor de ler a palavra, de jejuar, não tem mais amor pelas almas. Aí Deus nos confronta, Deus nos leva ao Monte Carmelo e nos faz rever os nossos altares, ou o nosso altar. Porque muitas das vezes tem pessoas, e eu tenho visto isso muitas das vezes, que tem pessoas que estão atreladas ao dinheiro, tem pessoas que estão atreladas ao seu trabalho, tem pessoas que estão atreladas ao namoro, às redes sociais, e esquecem de Deus. Aí Deus nos confronta, nos leva até o Monte Carmelo e pergunta como é que está o teu altar diante de mim, para que eu possa responder com fogo. E nós, muitas das vezes, achamos que estamos na posição e dizemos que o nosso altar está perfeito. E na hora que nós colocamos nosso holocausto, esperando que venha fogo, não sai nada. Em vez de fogo, sai água gelada. Nada acontece. Por isso que Deus muitas das vezes nos confronta dia a dia, para que a gente não perca a essência de adorador. E que Deus está querendo de nós é que nosso altar esteja erigido na posição certa e que colocando o nosso sacrifício e Deus responda com fogo. Primeira coisa que o profeta faz, ele vai alinhar o altar. E nós precisamos alinhar o nosso altar dia a dia. Não é uma semana sim, outra semana não, um mês sim, outro mês não, 15 dias sim, 15 dias não, é todo dia. Nós temos que reparar o nosso altar. A Bíblia diz que o profeta repara o altar. Ele pega as pedras, repara. E depois de reparado, a Bíblia diz que ele faz um rego. E nesse rego ele coloca o holocausto em cima.
e manda buscar água. Aí eu paro para analisar aqui. De onde veio esta água? Se não havia água, alguém havia cisterna? Havia algum poço? Havia algum oásis próximo dali? A Bíblia nos dá essa dimensão de saber de onde veio a água. Mas o importante é que a água surgiu. A água estava presente. E é na improbabilidade, a improbabilidade daquele tempo era a água. E nas nossas improbabilidades que Deus nos chama para mostrar o sobrenatural. Essa é a improbabilidade de encontrar água. E o profeta diz: buscai água. Não sabemos quanto tempo demorou, ou se alguém já estava ali preparado com uma água, como teve aquele jovem na multiplicação dos pães, quando Jesus Cristo disse: ide pelo meio da multidão e vede se achares alguma coisa para comer. André encontra um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. André diz para Jesus: tem um jovem aqui dentro que tem uma provisão, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? Deus está à procura de você. Que é nessas horas de improbabilidade é que Deus quer lhe usar, é que Deus quer mostrar, aleluia, quer mostrar o seu poder, quer se revelar a tua pessoa, quer se revelar o teu ministério, para que o nome dele seja glorificado e exaltado para todo sempre. O que me chama a atenção, irmão Damião, é que o profeta manda derramar água. Ele não mandou uma vez só, mandou 3 vezes. Entenda bem uma coisa: sem água não há fogo. Sem água não há manifestação do Espírito Santo de Deus. A água que eu estou aqui falando é palavra. Se não houver palavra na nossa vida, não tem como, aleluia, provarmos do Espírito Santo de Deus. Não temos como ver o fogo descer sobre a nossa vida, sobre o nosso projeto, sobre o nosso sonho, sobre a nossa realidade. Ei, preste bem atenção. O profeta disse desta forma: ei, derrame água. O que é que tem? Tem que ter palavra. Aleluia. E o próprio Deus disse a Josué: não te aparte do livro da lei, medita nela de dia e de noite. Tem que ter água. Tem que ter água de dia, tem que ter água de noite, tem que ter água em minuto, tem que ter água em segundos, tem que ter água em hora, tem que ter água na hora semana, mas tem que estar revestido da palavra, para que desça fogo do Espírito sobre a nossa vida e sobre os nossos propósitos. Quando o profeta diz isto, o profeta faz uma oração que é tremenda. O profeta faz uma oração, irmão Damião e amados irmãos, que isso me chama bastante atenção, quando ele diz no versículo de número 36, sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque, de Israel. Sabe o que é que Deus está dizendo? O profeta está dizendo: isso é palavra minha. Senhor, não precisa provar nada para mim, não, porque eu sei quem tu és. Eu sei a intimidade que eu tenho contigo. Mas prova para este povo que está cocheando em 2 pensamentos, que tu ainda é o Deus que abriu o mar vermelho, tu ainda é o mesmo Deus, aleluia, que trouxe o maná, trouxe cordoniz, trouxe a nuvem, coluna de fogo no deserto. Ei, tu és o mesmo Deus de ontem, tu és o mesmo Deus de hoje, tu és o Deus de eternamente. Não precisa provar nada para mim, não, mas prova para este povo, alai, que está cocheando em 2 pensamentos, que tu és o Deus que responde com fogo. Alai. Entenda bem uma coisa aqui, isso me chama bastante atenção. A oração do profeta Elias, muitas das vezes, cabe dentro de nós. Ei, eu não preciso provar para ninguém se Deus é na minha vida ou não, porque eu já conheço quem é Deus. Deus é comigo. Eu não preciso provar para ninguém que eu tenho intimidade com Deus. Eu não preciso
provar para ninguém que eu leio a palavra todo dia, que eu jejuo todo dia. Ei, eu não preciso provar, porque eu já conheço, aleluia, tenho intimidade com Deus. Mas existem pessoas em nosso meio que ainda cochiam em dois pensamentos e precisa ver que o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus que responde com fogo, aleluia, na hora que clamamos. O profeta diz algo que é tremendo. O profeta diz: responde, Senhor, responde-me, aleluia, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste tornar, aleluia, o seu coração para trás. Ah, amado, para me finalizar, caiu o fogo, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus vai se manifestar na tua vida desta forma. Quando tu colocar o teu holocausto de sinceridade, de fidelidade, de compromisso com Deus, de veracidade diante do Espírito Santo de Deus, de coragem, o Senhor se manifestará com fogo, vai consumir o teu holocausto, vai consumir a tua lenha, que é a tua oração, aleluia, vai consumir as pedras, que muitas das vezes, que é essas pedras de empecilhos, que muitas das vezes vem sobre a nossa vida, até o pó, aleluia, e a água vai lamber, para que o nome dele seja glorificado e exaltado para todos sempre. Para mim finalizar nesta palavra, o profeta diz: lançai mão naqueles que fizeram até agora Israel errar. Aleluia. Tem momentos na nossa vida, não é dar desprezo, mas muitas vezes botar de escanteio os murmuradores, aqueles que muitas das vezes não acreditam no nosso ministério. Tem momentos na nossa vida que nós temos que passar de largo. Foi assim que Jesus fez quando foi na casa de Jairo. Tirou todo mundo para fora. Só ficou Jairo, Jesus, a menina e a mãe dentro do quarto. Porque tem coisas que Deus não precisa de zombadores nem murmuradores perto de nós. Deus precisa que nós somente derramamos a água, aleluia, para que ele verta fogo alabaixo. Deus só precisa disto, que nós aplacamos a palavra, aleluia, dentro do nosso holocausto, para que Deus responda com fogo. Meus queridos amados irmãos, quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e que Deus assim nos abençoe no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a família Vigília Online. E a paz do Senhor.